Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Dia da Liberdade dos Cultos. Quem vem conversar com a gente é a preletora da Seichonoye, Valmira da Conceição Alves de Oliveira. Também o umbandista Carlos Alexandre Costa Leite. Você já pode participar do programa deixando sua pergunta ou comentário no nosso site www.tvvalenet.com.br ou pelo telefone 3531-1013. Boa noite, Valmira. Carlos, sejam bem-vindos ao Painel Livre. Obrigado, boa noite. Obrigada. Bom, Valmira, Seichonoye, qual que é a pronúncia correta? Seichonoye. E o que é? Uma filosofia de vida, é uma religião, é uma seita? Seichonoye é filosofia de vida, de pensamento positivo, que nos ensina a viver melhor, uma vida mais feliz. A vida que Deus realmente nos deu, né? Deus nos quer feliz. E a Seichonoye nos traz isso, a felicidade, o caminho mais alegre de se viver. Mas o que busca essa filosofia? A felicidade, a vida eterna, a ressurreição, o que é? Ela nos ensina que o homem é vida infinita de Deus, é vida eterna, indestrutível e imortal. O corpo morre, a vida não. A vida é espírito, e espírito de Deus, portanto, é vida eterna. É uma filosofia, mas acabou se virando uma religião a partir da Segunda Guerra Mundial, pelo que eu entendo um pouquinho, né? Na verdade, acabou se transformando, né? Uma religião oriental, japonesa, né? No Japão, ela é considerada uma religião, porque as pessoas se sentiram tão bem e as coisas aconteciam de forma que as pessoas seguiam a Seichonoye como a sua religião. Só que no Brasil e em outros países, que hoje quase todos os países do mundo pratica-se a Seichonoye, e no Brasil tem é muito forte a Seichonoye no Brasil, inclusive o Masaharu Taniguchi, que foi o mestre que iniciou esse movimento, ele gostou tanto do Brasil e ele veio ao Brasil 2 vezes, e aqui ele disse que se ele tiver que nascer de novo, ele gostaria de nascer no Brasil. Você fala em nascer de novo, nessa filosofia, ela acredita na ressurreição ou na reencarnação? Ela acredita que o homem é vida imortal, e se Deus é infinita misericórdia, ele não daria uma única oportunidade ao homem de cumprir a sua missão aqui neste mundo. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que passam por aqui e só coisas ruins acontecem. Às vezes a pessoa é um marginal, é uma pessoa que vive uma vida fora das leis de Deus, então a filosofia nos diz que Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá oportunidades a esta pessoa, a este espírito, de se elevar através de uma nova vinda. Ele pode vir em outras vidas, e ele já veio em outras vidas, às vezes ele está ali resgatando karmas que são acontecimentos passados, né, que às vezes eles deixaram de fazer, de cumprir aqui, então ele volta para resgatar tudo isso. Bom, a gente está falando sobre o Dia da Liberdade dos Cultos, né? Vamos falar um pouco da Umbanda, né, Carlos? Já é mais difundida, apesar da Seichonoye ser grande no Brasil, mas não tem tanta difusão como a própria cultura afro-brasileira, onde a gente acha a Umbanda. Que diferença tem Umbanda, Candomblé, Quimbanda? São nomes conhecidos no Brasil, mas tem diferença? Sim, na verdade a Umbanda é uma religião vindo do conceito religare, do latim,
que é religar-se ao arquiteto do universo. Nós não cremos em uma força superior interveniente. Nós cremos na nossa linha de Umbanda, chamada Umbanda Racional, na própria capacidade humana, imanente ao ser humano, de fazer o bem e fazer o mal. Os meios e os fins é que realmente são bons ou maus. Nós não cremos em espíritos maus ou ruins, em deuses bons ou ruins, mas sim no próprio ser humano. A Umbanda ela tem diversas vertentes. A mais conhecida foi a do senhor Zélio de Moraes, que foi quem instituiu o culto de Umbanda no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, o culto umbandista ele já existia antes, de diversas formas. E a Umbanda ela absorve a região. Então, existem linhagens de Umbanda, linhas de Umbanda, que trabalham com o cristianismo, outras que não trabalham com o evangelho. No caso, a nossa não trabalha, mas não é uma crítica, não temos nada contra, é uma questão de filosofia, porque nós somos uma religião espiritualista. Ou seja, o que ela se difere da espírita? Não é obrigatório evangelizar. E a Umbanda, ela tem como função não criar regras de conduta, mas de trazer ao indivíduo, ao umbandista, uma paz espiritual, mental, dando a ele próprio a capacidade de reagir sobre as situações naturais do cotidiano. Então, nós não buscamos criar regras de conduta, dizer ao indivíduo faça isso ou faça aquilo. Nós damos a liberdade, inclusive nós criticamos a própria Umbanda. Criticamos o que muitas vezes nós somos confundidos com ateus, porque nós criticamos o próprio Deus. O nosso cérebro ele tem apenas 10% a 15% de uso. O interessante é que diferencia bem de outras religiões que geralmente são teocêntricas, né? Exatamente. Deus como centro do universo. Exatamente. Pelo que eu estou observando, ela é bem homocêntrica. Exatamente. O homem, né, exatamente, no centro de tudo. Quer dizer, é um pouco na contramão da maioria das religiões. Aparentemente sim, porque o que vai diferenciar na raiz é que nós não cremos na interveniência divina. Nós cremos no divino como aquilo que nos deu capacidade de agir e reagir. Como que a gente pode diferenciar? Porque é muito comum se confundir o espírita com o espiritualista. Né? Quer dizer, a religião espírita, kardecista, por exemplo, né? E às vezes alguns centros ou terreiros de Umbanda, como é muito conhecido, falando de espiritismo. Certo, não é bem por aí, né? Há uma diferença. Há uma diferença, mas como eu disse, a Umbanda ela absorve muito o que há na região. Então, o espiritismo é aquela religião que lida com os espíritos, com o mundo espiritual, através do evangelho. As espiritualistas são as que lidam com o mundo espiritual, no entanto, sem o uso do evangelho, sem o uso do cristianismo. E isso não é uma regra na Umbanda, que deva ser de uma forma ou de outra. A Umbanda ela não tem um órgão controlador, ela não tem uma característica em si de cultos, tanto que em alguns lugares absorve-se cultos orientais, cultos indígenas, inclusive acupuntura, tuiná, uso de plantas medicinais. Então isso varia muito da região. Então ela necessariamente é espiritualista, porém não obrigatoriamente deve ser espírita. Ô Carlos, quando a gente fala em Umbanda, né, a gente sempre lembra da cultura afro-brasileira, né? Sim. Nessa linha, né, que você está representando, buscando a racionalidade, tem a questão do sincretismo, dos santos, dos orixás, como é que é? Nós estudamos isso, mas não fizemos essa questão do sincretismo. O que nós usamos na raiz afro, que é a mais forte da Umbanda, sem dúvida alguma, são coisas, por exemplo, oriquis, que são invocações de poder. Nós buscamos o axé, a energia, o que cada orixá representa, e tentamos, com isso, de uma forma psicológica, nos sentir com a mesma capacidade. Por exemplo, Ogum, considerado o deus da guerra, é uma questão que as pessoas, às vezes, sempre fazem uma ligação de guerra com morte,
Mas, na verdade, na vida, a vida é uma guerra constante. Desde o momento da concepção, somente o espermatozoide mais forte consegue vencer. Então é disputa. É disputa de interesse. Somente o mais forte, o mais preparado, vai ali chegar. Então, através dessas invocações, na verdade, são psicológicas. Nós buscamos sentir aquele poder que as lendas, que as itons contam, para usarmos isso no dia a dia de forma racional. Na verdade, há muita de mitologia dentro Sim, disso exatamente, tudo, né? o uso da mitologia. É porque a gente, quer dizer, você falou de Ogum, né? Geralmente ele é, no sincretismo, né? Ele é sempre associado a São Jorge Guerreiro, justamente exatamente. Por isso, né? Uhum. Inclusive no Rio de Janeiro, ele não no Rio não, perdoa. Inclusive, em alguns lugares aqui em Minas, Ogum é visto como um orixá negativo. Eu já vi isso em alguns lugares. Simplesmente pelo fato de representar a guerra, pela não compreensão do que ele representa. Para muitas pessoas, ouvir um oriki de Ogum, mesmo tendo água em casa, prefere se lavar com sangue, é uma coisa horrível. Mas, na verdade, para nós, o sangue representa vida, mudança forte. Tanto que na Umbanda nós entendemos que o mundo ele existe apenas porque existem 5 sangues, os 5 egés. O branco, que é a água, o verde, que são as plantas, o amarelo, que são as seivas das árvores, o marrom, a terra, as pedras, e o vermelho, de todos os seres vivos, dos animais. Então é uma forma de dizer que a água, na verdade, é uma coisa que é insistente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O sangue já é uma coisa de renovação. Então já é uma coisa que é ligada à guerra, buscar, renovar, vencer. Então é uma forma que, para quem não entende a ideologia, pode ser vista de forma negativa, mas na verdade é uma coisa que tem que ser muito bem compreendida, tanto que nós não gostamos de citar isso em público exatamente para evitar a falta de compreensão. Exatamente. Né? Bom, estamos falando no dia de hoje sobre o Dia da Liberdade dos Cultos. Você pode participar acessando o nosso site tvvalinet.com.br ou pelo telefone 3531 1013. Voltamos já.